O Planalto pediu e o Congresso já aceitou reduzir a meta fiscal do Brasil para o ano que vem. Nesta quinta-feira, líderes da Comissão Mista de Orçamento fecharam acordo para reduzir o superávit primário de 2016. O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece como meta a economia de 24 bilhões de reais, ou 0,5% do PIB. O pedido original era incluir a possibilidade de abatimento de toda essa economia com gastos de combate a endemias e com um plano de aceleração do crescimento, o PAC, mas esse ponto foi retirado do acordo. A redução foi pedido da presidente Dilma Rousseff ao relator do projeto, deputado Ricardo Teobaldo. Havia pressão da base aliada ao governo no Congresso, que dizia ser irreal a possibilidade anterior. Para manter o antigo valor de 0,7% do PIB, já havia sido anunciado o corte de 10 bilhões de reais do programa Bolsa Família, algo que o Planalto quer evitar neste momento. Mas a decisão é contrária à vontade do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que chegou a classificar como inconveniente a redução da meta fiscal. A previsão original era de superávit primário de 2% do PIB, o que foi descartado ainda em julho pelo governo. E hoje a Fitch rebaixou a nota de investimento do Brasil. A agência de classificação de riscos passou a nota da dívida de longo prazo de BBB- para BB+. Esse é o primeiro degrau do que é considerado especulativo. É a segunda vez em 2 meses que a Fitch tira a nota do país. E a perspectiva continua negativa, indicando que pode vir uma nova queda. Em nota, a agência explica que essas constantes mudanças na meta de superávit primário minaram a credibilidade política fiscal do Brasil. Em setembro, uma outra agência, a Standard & Poor's, também já havia rebaixado a nota do país. Aqui dentro do estúdio hoje, estou recebendo o William Retamiro. William, boa noite. Obrigado pela presença mais uma vez. Boa noite, Hélio. Boa noite, professora Nasser. Professora, boa noite. Boa noite. William, explica para a gente o que significa em termos práticos esse rebaixamento. BBB- para BB+ na nota do Brasil, dentro desse contexto aí da meta fiscal. Bom, primeiro essa questão dessa redução fala com que o Brasil não seja considerado pelos investidores internacionais que investem principalmente na questão do mercado financeiro, que o Brasil seja um país considerado bom pagador, né? Ou seja, começa a haver dúvida se o Brasil ele tem condições ou não de honrar a sua dívida perante aqueles que financiam, né, a dívida externa brasileira. Então, nesse caso, o Brasil ele começa a ser questionável sobre a competência de se pagar ou não. E isso com relação a essa questão da meta fiscal, que foi de novo aí para o Congresso, porque o que o governo pediu e o Congresso aceitou foi reduzir as possibilidades de economia do país para pagamento de dívidas. Isso influencia diretamente, então, nessa nota da Fitch. Sim, influencia porque questiona se o Brasil vai ter condições de honrar esses compromissos. O que se discute é o fato do seguinte: se nós temos uma situação de superávit primário para pagar o investimento internacional, o capital financeiro internacional, para ser propriamente dito, porque é questionado de não ser um capital investido diretamente na produção, como deveria ser o objetivo, né, de se tomar empréstimo para que fizesse investimento na economia real, sendo que, na verdade, isso não está acontecendo. O empréstimo é tomado para poder fazer um refinanciamento da dívida monetária. Então, o que acontece? Nessa situação, se discute o superávit primário tinha um destino que seria o mercado internacional financeiro e nacional no caso. Mas, principalmente, se questiona, esse superávit não seria melhor se fosse investido no país para que gerasse uma mobilidade econômica, uma mudança econômica para poder gerar receita o suficiente, que é um dos problemas da economia brasileira, a baixa da receita, né, para poder aí, então, discutir o pagamento desse superávit ou, então, desses juros que tem que ser feitos. E aí a situação fiscal se compromete, claro, e a gente tem a outra questão, né? Porque hoje também a gente daqui a pouco vai falar sobre o Federal Reserve aumentando os juros dos Estados Unidos com a nota baixa do Brasil. E esses problemas todos, professora Suad Nasser, os investidores estão fugindo. Já começaram? O Federal Reserve, ele vai começar devagarinho. Pelo menos uns 4 aumentos no ano, ele vai ter esse primeiro mais ou menos 0,25%, né? Não vai aumentar de uma vez. O que vai ocorrer é que vai compensar mais investir nos Estados Unidos. Não só do Brasil vão sair investidores para investir lá, deixar aqui, mas de outros países também, principalmente dos emergentes.
Outros países também vão perder, claro. Também. Enquanto a gente está aqui no jornal agora, ao vivo, a Comissão Mista de Orçamento está discutindo lá no Congresso essas questões da meta fiscal. Vamos acompanhar um pouquinho agora ao vivo do que está acontecendo na Comissão Mista de Orçamento? Vamos ouvir um pouquinho ali. 164 mil são jovens, 164 mil, cortou 50%. Não tem condições de o Exército... poderia complementar que são 29 milhões apenas, o relator. Quê? Quanto? São só 29 milhões. O senhor fala assim com a calma? Sim, mas é 1 bilhão. Não, vamos votar. 29 milhões, eu corto 50% do Exército com relação aos jovens que são requisitados aí. E que os recrutas, eles é que vão trabalhar com isso, não dá para colocar aqui. Vamos colocar em votação. Não, presidente, deixa eu responder lá primeiro, ver se vai poder atender. Vossa Excelência tem a palavra para responder. São 29 milhões, é 500 milhões aqui, ué. Ele quer que acompanhe isso aqui. Acho que vai ter. É um corte de 50% que foi feito. Eu gostaria de explicar aos senhores... Vamos continuar acompanhando ali a reunião da Comissão Mista de Orçamento, que está discutindo, entre outras coisas, esse déficit para o superávit primário do ano que vem. E falando especificamente disso, professor, a gente estava comentando aí um pouquinho, daqui a pouco a gente fala mais sobre a decisão do Banco Central americano, mas o que preocupa nesse momento também são essas questões relativas à meta fiscal, que teve aí algumas mudanças ao longo do ano. Para o ano que vem já temos aí a expectativa já mostrada pelo governo de fechar o ano em déficit. Então, isso também atrapalha a visibilidade do país para investidores estrangeiros desde já, não é? Que fique claro alguma coisa para a população brasileira, inclusive, o que é essa meta fiscal, né? Sim. A capacidade dela se endividar. O Levi pediu ao governo que se endividasse menos para poder poupar e para poder pagar realmente a dívida pública, né? A Dilma está pedindo uma capacidade de endividamento maior. Ela tá querendo pagar o Bolsa Família e ela se nega a reduzir os gastos do governo. Então, quando isso diminui, que fique bem claro que o governo não está cooperando, certo? O governo está pedindo para gastar mais. E quando você tem essa irresponsabilidade governamental e o governo acaba pedindo para a Comissão de Orçamento ou para o Legislativo para autorizar gastar mais e poupar menos, os que estão em outros países, o investidor internacional não vê confiabilidade num governo desse. Como é que um governo que está passando pela crise que está passando se nega a poupar, sendo que tem lá um especialista que deixou um banco privado, como o Bradesco, que é o Levi, para poder reformular toda uma política econômica e fiscal, e o governo, o executivo, não está ajudando. E aí você falou aí, o Levi pedindo economia, do outro lado parte do Congresso não querendo economizar. E aí tem gente, William, falando de novo, né, sobre a possível saída do Levi do Ministério da Fazenda. Que impacto isso poderia ter? Bom, o Levi foi colocado, foi uma forma de sinalizar por parte do governo da Dilma, logo após a reeleição, de que ela atenderia o mercado internacional no aspecto financeiro. Ou seja, tanto que trouxe relativamente um tecnocrata do sistema financeiro para poder atender. Então, o que acontece? Nós temos que discutir como é que está essa situação. Até que ponto a economia brasileira vai conseguir se submeter a uma questão de ordem internacional financeira? Tem que se discutir. Tem que ter responsabilidade, gastar conforme é a capacidade, a lei de responsabilidade fiscal, ela tem que ser cumprida. A questão é se discutir em quais gastos, discutir o refinanciamento da dívida, até que ponto isso vai ser aceito. Não é melhor discutir, o que normalmente, trazendo para a linguagem mais popular, o que uma pessoa faz? Se ela percebe que ela vai ter problema financeiro no futuro e ela tem algumas dívidas, a tendência dela é tentar negociar com seus credores um refinanciamento, diminuir a parcela. Então o Brasil ele precisaria começar a rediscutir isso, para poder saber, esses juros estão adequados, vamos conseguir atender ou não, porque nós temos que privilegiar. O que nós temos que investir? Pagar banco ou atender a economia brasileira que gera trabalho e renda? Então, essa discussão de pensar o que o investidor internacional vai olhar para a gente tem que começar primeiro a discutir o que nós precisamos aqui no Brasil e atender a demanda social brasileira.